bom ter você aqui, mais uma videoaula especial, você que está se preparando para o vestibular da UERJ, está chegando, eu estou aqui para te ajudar. Vamos fazer hoje questões do vestibular 2015, essa prova que foi feita no final de 2014, lá pelos candidatos. Muita gente teve dúvida, tem uma questão ali que foi até foco de discussão na época, isso eu me lembro. E aí a gente vai ter aqui a oportunidade de debater. Vamos fazer as 5 primeiras, como eu falei, a gente faz 5 primeiras, as 5 últimas. Lembrando, vou deixar no cardzinho, existe um padrão que já foi debatido aqui no vídeo. Esse é o nosso 4º vídeo resolvendo questões específicas para o UERJ. Já deixei num vídeo antes, um vídeo de estatísticas e dicas. Tudo que mais vem sendo cobrado. E a UERJ tem um padrão de comportamento, começando por colônia, algo um pouquinho mais atrás, Idade Moderna, Idade Média. Idade Média e Idade Antiga não são assuntos cobrados dentro desse aparato da UERJ, o que é bem interessante. Então eles começam sempre ali a partir de Moderna para frente, pegam um pouco do absolutismo, a estrutura do antigo regime, falam um pouquinho sobre os teóricos, expansão marítima, colonização brasileira, colonização da América em geral, e assim eles vão avançando. E a última questão é sempre uma questão muito linkada com os dias atuais. Então fica ligado, dá uma olhada nas atualidades, o que está acontecendo. E não se esqueça, você também vai ter que estar ligado para fazer redação, todo mundo faz redação, no livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Não perca. Se tiver a oportunidade, vou fazer aqui uma pequena contextualização histórica sobre esse livro, que é um livro referência na história do Brasil. Está entre os 10 maiores livros já escritos por autores brasileiros. Valeu? Vamos nessa, galera. Estou aqui com o meu maravilhoso celular. Vamos lá. Questões da prova de 2015. Questão 1. Fala sobre a Reforma Protestante. Tem um mapa, difícil de enxergar, não sei se como é que vai ficar aí para você, vou tentar ampliar para ficar legal para você ver. E com mais legendas, né? Temos a irradiação do luteranismo, a do calvinismo e do anglicanismo. Né? De roxo o luteranismo, amarelo ali o calvinismo e temos de um marronzinho aí o anglicanismo. Galera, concisamente, a reforma protestante, a grande reforma religiosa que vai acontecer a partir de fato do século XVI na Europa, ela é oficialmente, como eu falei agora há pouco, fruto desse século XVI, né? Fruto ali do século XVI. Mas ela tem como base histórica todo um processo de crítica ao monopólio cristão por parte da Igreja Católica. Quando a gente chega no século XVI, com a primeira iniciativa oficial do Lutero, a gente tem de fato o rompimento oficial, mas a luta contra alguns pensamentos da Igreja Católica era antiga. A própria Igreja Católica tinha sido dividida. A gente teve lá a famosa Cisma do Oriente, onde você teve uma divisão entre a Igreja Católica do Ocidente e do Oriente. Então, a gente tem essa questão de crítica muito grande, desde a Idade Média, um movimento que já protestava contra alguns valores da Igreja Católica. Só quando a gente chega formalmente no século XVI, em 1517, temos aí a data como um grande marco, você tem um monge chamado Martinho Lutero fixando as suas 95 teses na porta de uma catedral, que também era uma universidade, em Wittenberg, lá na Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico, melhor dizendo. O que é interessante nessa estrutura toda? É que quando o Lutero faz isso, ele está iniciando um protesto que vai se espalhar pela Europa, vai ter o apoio por parte do Lutero da nobreza, vai se espalhar pela Europa e vai influenciar outros movimentos de protesto. O próprio calvinismo vai ser um pouco mais tarde e vai ser estimulado, sim, por um movimento que ocorreu antes, lá na Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico. O calvinismo é na Suíça. O anglicanismo, lá com Henrique VIII na Inglaterra. São os 3 mais famosos, os 3 de fato oficiais, surgem novas religiões e ali a Igreja Católica sente um impacto verdadeiramente forte. A Igreja Católica perde o monopólio sobre o cristianismo e ela agora acaba sendo obrigada a conviver com uma reformulação das suas ideias. Mas, a própria Igreja Católica não reformula suas ideias de fato. Ela reafirma os seus dogmas através de um acontecimento que é um concílio que vai acontecer por 18 anos no mosteiro italiano, o chamado Concílio de Trento. Esse concílio seria a contra-reforma católica.
Essa contra-reforma católica, depois de todas as críticas que a Igreja Católica vinha recebendo, a galera se reúne durante bastante tempo, são várias reuniões, até que de fato a Igreja Católica decide, por exemplo, criar um index, que é uma lista de livros proibidos para o acesso ao cristão católico. Ela revalida, ou reanuncia, reconstrói, coloca de novo no cerne da estrutura católica o Tribunal do Santo Ofício. A Companhia de Jesus surge, ou seja, vamos levar, esses jesuítas vão levar a fé católica por tudo quanto é canto. A gente tem a reafirmação dos seus dogmas, com a estruturação do celibato, enfim. A gente tem também uma coisa bem interessante, que é a criação de seminários, onde o padre ele vai ser, o padre secular, o clero, ele sempre foi, naquele período até então, ele foi reduzido em duas grandes partes. Nós tínhamos o alto e o baixo clero, mas dentro da estrutura em si, a gente tinha o clero secular e o clero regular. O clero secular, o nome mesmo já diz, é um clero que não está vivendo de acordo com uma regra propriamente de voto de castidade ou de voto, não necessariamente voto de castidade não seja a palavra perfeita, não necessariamente ligado aos assuntos internos, é um clero que vive mais a vida mundana, se é que me entende. Ele participa mais das questões administrativas, ele tem contato com as pessoas, esse é o clero secular. O clero regular, ele vive através de uma regula. O que é uma regula? Uma regula é uma regra, uma espécie de dogma, uma regra de comportamento, onde esse clero ele vai atuar mais internamente na igreja. O seu contato com o mundo secular é um contato mínimo, quase zero. Ou seja, o clero regular de um lado, o clero secular do outro. Essa estruturação é bem importante. A igreja, na Contra-Reforma, cria um seminário para tratar melhor, para formar melhor o seu clero secular, que é aquele clero que vai estar em contato com as pessoas. Interessantíssimo isso. Vamos para a questão. O mapa aí em cima e vamos lá. Nos séculos XVI e XVII, o surgimento e a expansão de diversas religiões cristãs, genericamente chamadas de protestantes, alteraram as condições políticas e sociais do Ocidente europeu. Identifique dois efeitos políticos da expansão das igrejas protestantes para as sociedades europeias. Apresente ainda uma das reações da Igreja Católica a essa expansão. Dois efeitos políticos da expansão da Igreja Protestante para as sociedades europeias. Vamos lá. O crescimento da nobreza e da burguesia. A nobreza apoiando Lutero, a burguesia apoiando Calvino. Bem interessante. Um aspecto político também, a questão da perda de poder político dentro da Inglaterra por parte da Igreja Católica. Interessante. Conflitos fortíssimos entre católicos e protestantes. Destaque grande nisso. Noite de São Bartolomeu, na França. Muito importante também. Vamos lá. Apresente ainda uma das reações da Igreja Católica a essa expansão. Uma das reações da Igreja Católica a essa expansão é justamente o que eu falei agora há pouco, a criação do INDEX, a criação dos seminários, a própria criação da Companhia de Jesus, que vai desenvolver fortemente uma catequização, aproveitando esse processo de expansão marítima, eles vão chegar em outros locais e vão buscar essa catequização. O Tribunal do Santo Ofício acaba voltando, isso é muito, 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 muito importante, muito importante. Você tem um pensamento em geral na Europa, que é um pensamento que vai ser o de reagir, mas não mudar as suas ideias. É isso que a Igreja Católica na Europa vai pensar. Ela vai pensar, vou reagir, mas sem romper com aquilo que acho certo. E o rompimento da Igreja Católica vai ser mínimo com aquilo que lhe é criticado. Um pouquinho ali na questão das indulgências, mas quase nada, beleza? Show? Vamos nessa. Segunda questão. Essa segunda questão, ela vai falar para a gente sobre o Brasil. E fala sobre a colonização. Veja bem, a gente está lá no século XVI, na primeira questão, e na segunda questão nós estamos agora no Brasil, também falando do século XVI, XVII, enfim. Galera, duas imagens. Nós temos a fotografia das ruínas do Real Forte do Príncipe da Beira, e a tela Conquista do Amazonas, do Antônio Parreiras. As imagens remetem a dois marcos históricos do processo de conquista e ocupação da região amazônica pela coroa de Portugal.
a construção do Real Forte do Príncipe da Beira, na margem direita do rio Guaporé, entre 1776 e 1783, e a expedição à região do Amazonas comandada por Pedro Teixeira, ocorrida entre 1637 e 1639. Identifique duas estratégias da colonização portuguesa na América ao longo dos séculos 17 e 18. Em seguida, aponte duas características físicas ou demográficas dessa região que tenham interferido nas estratégias de colonização. Aí, galera, vê como é que as questões de humanas beiram uma a outra. A geografia vai falar de história, vai beirar um pouco de sociologia, história vai beirar um pouco de geografia também. Você tem que saber um pouquinho de geografia também para resolver essa questão. O que ela quer no primeiro momento? Ela quer... Peraí, que saiu? Ela quer duas estratégias da colonização portuguesa. Essa questão gerou muita dúvida na galera. Por que gerou muita dúvida? Porque fala ali estratégia de colonização, mas não fala que é diretamente da região amazônica. Então muita gente ficou com dúvida e falou em geral. Falou de criação de capitania hereditária, falou de uma coisa que não está chegando na Amazônia. Mas a questão fala sobre a região amazônica. Então, quando embaixo ela está falando dois pontos, duas estratégias de colonização da região da América Portuguesa, ela quer especificamente da região amazônica. Então, cuidado para você não perder a questão por conta disso. Duas estratégias, galera. Construção de fortes, está na imagem, cara. Construção de fortes. Ação missionária, está na imagem também. Criação de missões, aldeamentos ou reduções, enfim, são sinônimos. Controle sobre os rios. A América Portuguesa tinha, a galera nessa América Portuguesa tinha a ideia de controlar os rios, porque os rios eram amplamente navegáveis, né? Isso era muito interessante. A aproximação com os indígenas para que eles pudessem desbravar o território, já que eles conheciam mais do que todo mundo o território. Interessante. A outra parte, ela quer saber duas características físicas ou demográficas dessa região que tenham interferido nas estratégias de colonização. Galera, só para não esquecer, estratégia de colonização, também não podemos esquecer das drogas do sertão, tá? São produtos extraídos no seio amazônico, muito importante. O urucum, o cravo, o guaraná, são produtos bem importantes. Galera, duas características do local são mata densa, rios extremamente navegáveis, muito importante, muito importante. Terreno acidentado, bem interessante, bem interessante. Umidade do terreno, também bem interessante. Mas, professor, se eu falar se isso poderia ficar um pouco mais ali, muito, digamos, genérico. A prova ela quer algo mais específico. Então, você tem que apontar para o seguinte: mata densa, rios navegáveis. Pronto, tu respondeu a questão. Tu precisa mais devagar para o outro lado. Chega assim e fala: mata densa, rios navegáveis. Acabou. A grande entrada no território amazônico é a partir de rios. Claro, é por ali que se navega com grande capacidade e se alcança várias partes no interior. Um processo que está iniciado através da interiorização. Outra coisa, outra estratégia, ela não quer estratégia, né? A questão fala especificamente em características físicas, né? Ou demográficas. Características físicas, você pode dizer também a quantidade de produtos que podem ser extraídos na região. Bem interessante também. É uma característica física da região. Show? Então, questão 2 foi respondida. Vamos para a questão 3. Vamos só ativar aqui. Questão 3. Liberdade ainda que tardia, está lá, grande símbolo da Inconfidência Mineira. No Brasil, em finais do século XVIII, o descontentamento com o poder metropolitano deu origem a rebeliões que questionavam o domínio político português. Dentre essas rebeliões, destacam-se a Inconfidência Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana, 1798. São bem opostas, tá, gente? São revoltas emancipacionistas ou separatistas, mas que têm características opostas. A Inconfidência Mineira, liderada por membros da elite.
a Conjuração Baiana, liderada por membros do povão, alfaiates, soldados, ex-escravos, negros, tá? Não confunda, nem todo negro na colônia era escravo. Outra coisa, do lado de cá, na Inconfidência Mineira, aqui mais próximo a mim, porque estou no Sudeste, a Inconfidência Mineira, ela tinha a maior parte dos seus membros defensores da escravidão, ou seja, a manutenção da escravidão era a grande base da Inconfidência Mineira. Já a Conjuração Baiana pensava o contrário, romper com a escravidão. Influência também é diferente. A Revolução Francesa, ela não influencia a Inconfidência Mineira. A Revolução Francesa, no seu período mais radical, jacobino, quando o povão está tocando o terror, ela influencia a Conjuração Baiana. Professor, por que a Revolução Francesa não está influenciando através de uma prática do que é o iluminismo? Lembrando, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana tiveram como base teórica o iluminismo. Por que a Revolução Francesa não influencia a Inconfidência Mineira? Porque elas acontecem no mesmo ano, elas são simultâneas, não há espaço para o quê? Para a influência direta. Já como a Conjuração Baiana é de 1798, a Revolução Francesa ainda está em curso, mas já tinha se iniciado, há uma influência direta através desse momento mais radical. Além disso, a Conjuração Baiana é influenciada pela Revolução do Haiti, que a partir de 1791 está mexendo muito com o brio da galera que aqui vivia, tanto com medo quanto por esperança. Por medo porque você tinha grande parte dos proprietários rurais brasileiros, latifundiários, donos de escravos, escravocratas, tinham medo dessa rebelião, que foi uma rebelião negra que ocorreu no Haiti e que levou muito branco para a forca. Já o lado de esperança é a esperança dessa galera mais pobre em sonhar com uma república de fato democrática, amplamente democrática. Aí vamos para outro ponto, a Inconfidência Mineira. Qual é a influência que a Inconfidência Mineira vai ter? A Inconfidência Mineira vai ter a influência da Revolução Americana, que foi um movimento baseado no iluminismo, mas que gerou uma república excludente, uma república que manteve, por exemplo, a escravidão. Ou seja, era esse o modelo que a Inconfidência Mineira queria, manter a escravidão. Beleza? Então vamos lá às perguntas. Tem um texto aí legal, esse texto ele fala sobre a Conjuração Baiana, tá bom? Um texto, a bandeira acima é da Inconfidência Mineira. Eu não vou ler nenhum texto para a gente poder ir direto. Aponte duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Cite também dois movimentos políticos ou filosóficos que influenciaram essas insurreições. Tá na cara, eu acabei de falar, galera. A Inconfidência Mineira teve como influência a Revolução Americana, queria a implementação de uma república elitista, manutenção da escravidão, queriam criar uma universidade também, isso é bem importante. A capital seria São João del Rei, uma capital em Vila Rica, onde é Ouro Preto atualmente. Já a Conjuração Baiana pensava numa república de seios mais democráticos, com a participação popular muito efetiva, o aumento dos soldos, porque nós tínhamos ali participantes que eram soldados. Você tinha uma influência direta da Conjuração, da Revolução do Haiti e da Revolução Francesa no seu período mais radical. Tudo isso é muito importante. Acabar com a escravidão, também a Conjuração Baiana. Questão fácil, conhecer basicamente os dois principais movimentos emancipacionistas da nossa história. Professor, peraí, eles são os dois principais, mas são os únicos? Não. Eles são os dois principais e olha só que interessante, os dois não saíram do papel. Nenhum dos dois sai do papel, chega a ocorrer. No dia 12 de agosto, a Conjuração Baiana acaba sendo descoberta, porque eles mesmos espalham bilhetes por Salvador dizendo que fariam uma rebelião. E aí fica fácil, né? Já a Inconfidência Mineira, ela é traída por dentro, é um movimento traído por dentro e a galera pega eles. Um outro ponto bem importante é que a gente teve a Revolução Pernambucana, lindíssima, maravilhosa, de 1817. Ela sai do papel, ela acontece de fato em uma república preliminar, provisória, fundada, mas o Dom João VI vai lá e Nós temos esses 3 vídeos aqui no canal, se você quiser aprofundar, eu acho interessante você aprofundar. Tanto a Revolução Pernambucana quanto a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira estão aqui. Valeu? Vamos para a questão número 4, para não perder tempo. Carta de convocação dos Estados Gerais. Isso aí é a Revolução Francesa, galera. Por ordem do rei, temos necessidade dos nossos fiéis súditos para que nos ajudarem
para nos ajudarem a superar todas as dificuldades em que nos achamos e para estabelecer uma ordem constante e invariável em todas as partes do governo que interessam a felicidade dos nossos súditos e a prosperidade do nosso reino. Esses grandes motivos nos determinaram a convocar a Assembleia dos Estados de todas as províncias sob nossa obediência, para que seja achado o mais rapidamente possível um remédio eficaz para os males do Estado e para que os abusos de toda espécie sejam reformados e prevenidos. Versalhes, 24 de janeiro de 1789, está convocada a Assembleia dos Estados Gerais, galera de todos os estados. Você sabe que a sociedade estamental francesa pré-revolução estava dividida em clero, nobreza e o terceiro estado, o primeiro estado é o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado a burguesia, com o povão, sans-culottes, enfim, os demais. A convocação dos Estados Gerais deu início à Revolução Francesa, ocasionando um conjunto de mudanças que abalaram não só a França, mas também o mundo ocidental em fins do século XVIII. Cite um motivo para a convocação dos Estados Gerais na França em 1789 e apresente duas consequências da Revolução Francesa para as sociedades europeias e americanas. Galera, por favor, vamos lá, preste atenção. Por que a Assembleia dos Estados Gerais é convocada? Crise econômica. A França passava por uma crise econômica profunda. E aí, você tinha também o pedido, a oposição formada por grande parte desse terceiro Estado, pedindo o fim dos privilégios de classe, de Estado. Que fim de privilégio do Estado são esses? Por exemplo, o primeiro Estado não pagava imposto, o segundo Estado também não. Viviam às custas do Estado. Que maravilha é essa? No momento de crise tem que todo mundo pagar. E aí, por que é convocada essa Assembleia? Pela crise, pela pressão do terceiro Estado e para que se resolva, de fato, que rumo a França poderia seguir. A França que vinha de um déficit, que vem desde um atrelamento da sua economia, ali um pouco antes, a uma dependência inglesa, a Inglaterra que já tinha passado pela Revolução Industrial, começava a entrar e destruir através de dívidas com a França o pequeno, incipiente parque industrial francês. Nem dá para dizer que a França tinha passado por uma revolução industrial, embora a gente saiba. Ter indústria não é passar por revolução industrial, tá, gente? Preste atenção nisso. Passar por revolução industrial é ter a sua sociedade, a sua política, a sua economia abalada por conta da indústria, totalmente transformada. Revolução é uma coisa muito forte, não é uma simples mudança pequena. Então vamos lá. A França também tinha passado lá a Guerra dos 7 Anos, perdido muito dinheiro, se envolveu lá em ajudar os norte-americanos na sua independência. Acabou ficando bem ruim a situação econômica da França, os privilégios lá no alto, um custo muito alto de vida do primeiro e do segundo Estado. E aí chega o momento que tudo isso explode. Então os Estados Gerais são convocados por isso. Vamos ver o que a questão pede também. Ela está pedindo duas consequências, correto? Da Revolução Francesa. Galera, duas consequências da Revolução Francesa: divisão do poder político, perda do controle específico sobre as pessoas, ou seja, estrutura de liberdade para o mundo, explosão da liberdade para o mundo, criação de um documento que é muito importante, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Temos também a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Temos também, importante, tudo isso fica esquecido, esse documento, mas tem que ser lembrado. A influência sobre movimentos em outra parte do mundo, como você pode citar, o que você acabou de estudar agora, na questão acima, que na questão acima a gente falou sobre deixa eu ver se é a questão acima dele. Foi essa agora, né? A gente acabou de falar. A gente acabou de falar da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Você pode citar que a Revolução Francesa influencia movimentos de independência no mundo todo. Muito interessante isso tudo. Aquela sociedade estamental, dividida em estados, também, acaba, é desestruturada. A Igreja Católica perde força também. Tudo isso, bem importante, deve ser lembrado. A ascensão da burguesia também pode ser lembrado. Beleza, galera?
Vamos para a próxima questão. Questão 5, nossa última questão aqui, que vai ser resolvida. Questão 5, galera, agora. Observe as obras de pintores brasileiros reproduzidas abaixo. A primeira se insere no contexto do romantismo no século XIX e a segunda no modernismo no século XX. Movimentos culturais que difundiram características e símbolos distintos para a identidade nacional. Exatamente. O romantismo e o modernismo são bem opostos em questões de significado cultural para o Brasil. Então, o romantismo ele vai ter uma pegada, enquanto o modernismo vai ter outra. Vamos ver. E em cima temos um quadro romantismo, que é do Vitor Meireles, que fez vários quadros históricos, né, de referência histórica. Primeira missa no Brasil. Você tem lá a chegada dos portugueses, você tem ali um indígena vendo essa missa desde em cima da árvore, abaixo da árvore, né, bem importante. E embaixo nós temos uma pintura do Cândido Portinari que é de 1935. A primeira missa do Meireles é de 1860, o Café, 1935, do Portinari. Você tem ali um povo que parece muito mais miscigenado, você vê ali vários trabalhadores carregando as sacas de café, eles com um braço bem robusto, você tem uma paisagem ali atrás, enfim. Beleza, o que essa questão quer da gente? Professor, coisa estranha, literatura, galera, a literatura tem um fundo histórico muito forte, e a UERJ gosta disso. Não é à toa que você tem os livros sendo sempre pedidos. De 3 anos para cá, a UERJ tem feito isso, tem sido uma coisa bem interessante, a FUVEST faz há mais tempo, mas a UERJ faz a partir de pouco tempo, mas é bem interessante como ela faz isso. Vamos lá. A partir de elementos presentes nas pinturas, indica uma proposta do romantismo e uma do modernismo que explicitem a forma de cada um representar a composição étnica do povo brasileiro. Uma proposta do romantismo e uma do modernismo que representem a composição étnica do povo. Galera, o quadro 1 do romantismo vai apelar para a presença portuguesa de colonização e para o papel do indígena, a figura do indígena. Olha só, o indígena ele está aqui tendo um papel de destaque. Já o modernismo tem uma outra pegada. A pegada do modernismo é uma pegada que vai apostar na miscigenação. E aí essa miscigenação vai mostrar com muita força o negro participando ativamente de um trabalho ao lado do branco. Exatamente isso que está sendo mostrado ali. Então, que é a composição étnica que é destacada no romantismo? A indígena, a de colonização portuguesa e a colonização portuguesa. Já no modernismo, nós temos a valorização da miscigenação e nós temos, fundamentalmente, também a questão da presença do negro junto ao branco no trabalho, o trabalho braçal realizado ali por ambos. Lembrando, o Portinari é de 35, essa pintura, esse quadro é de 1935. Na década de 1935, a sociologia está debatendo com muita força essa questão da miscigenação. Está sendo construído no Brasil um conceito que vai acabar sendo mal interpretado. A gente vai ter a oportunidade num vídeo específico, eu gosto muito dessa parte também, sociológica, uma ideia de mito da democracia racial. Na verdade, Gilberto Freire nunca apontou diretamente para isso, mas o Gilberto Freire é um cara que escreve na década de 30, ele tem como destaque Casa Grande Senzala, Sobrados e Campos, e ele vai ser um cara de muito destaque nessa estrutura para falar sobre a miscigenação. Ele vê a miscigenação como positiva, como algo diferenciado para o Brasil, algo que vai fazer o Brasil ser extremamente destacado. Esse tipo de leitura acabou ganhando uma roupagem que escondeu o racismo estrutural e conjuntural no Brasil. Isso é muito importante que a gente ressalte, tá bom? Galera, espero que você tenha gostado. Esse vídeo aí ficou com aproximadamente 20 minutinhos. Nossa proposta é sempre essa. A gente vai voltar também com alguns exercícios sobre o vestibular de 2016. E aí a gente quer chegar te deixando bem preparado para essa prova que se aproxima, tá bom? Curte aí, deixa seu comentário, compartilha com os amigos. É muito importante a sua participação para que a gente continue crescendo por aqui, tá bom? Grande abraço a todos lá no Instagram, @LicenciadoDaHistória.
tenho recebido e respondido as mensagens de todo mundo. Vou começar a colocar a partir dessa semana, né? Muito conteúdo também direcionado para vocês que vão fazer o ERD, conteúdo com algumas questões, alguns lembretes, e a gente vai poder andar com muita calma. Valeu? Tamo junto, valeu!